Alô, mundo! Alô, mundo! Olha eu aqui! E aí, meu pessoal? Muito obrigado a todos que têm acompanhado as nossas quartas-feiras sobre o samba de São Paulo. Já queria de antemão pedir para que vocês se inscrevam, compartilhem com seus amigos, segue Samba Pra Vida nas redes sociais, @Samba Pra Vida, e também nos players de podcast, que foi onde eu encontrei o meu convidado de hoje. Tenho feito um trabalho de pesquisa muito interessante sobre essa nossa cultura do samba de São Paulo, essa cultura que a gente tem pouco material ainda, poucas publicações, muito pouco acesso ainda à nossa história de fato. Alguns já discutimos algumas vezes que isso pode ter a ver mesmo com o paulista ter deixado que isso acontecesse, mas estamos aqui, Samba para a Vida, para que a gente consiga perpetuar através dessas histórias aí e do pessoal que ouve essas histórias também, o pessoal que estuda essas histórias. Hoje, convidado, como eu falei, eu tive acesso ao trabalho dele através dos players de podcast, que é do podcast Sampa Samba, e que conta a história dos carnavais de São Paulo. Então, para mim, é um motivo de muita satisfação, muito orgulho ter esse historiador, mestre em educação, doutorando pela Unesp, para contar um pouco dessas histórias que ele andou pesquisando, que ele andou estudando. Então, com muita satisfação, com muita honra, Samba para a Vida recebe Emerson Porto Ferreira, do Sampa Samba Podcast da SASP, Sociedade dos Amantes do Samba Paulista. Muito obrigado, Emerson. Sim. Eu que agradeço. Eu sou um pouco... Eu não gosto de falar muito assim de início, mas vamos lá. Vamos lá. Emerson, a gente já estava conversando aqui já um pouquinho antes dos bastidores, tem muita história para contar aí. Primeira delas, vamos começar aqui contextualizando como que surgiu esse interesse seu em estudar samba, especificamente o Carnaval Paulista. Bem, eu nasci em São Paulo, mas eu, desde cedo, com mais ou menos 4, 5 anos, minha família veio para o Guarujá. Então, eu cresci no Guarujá. A primeira vez que eu lembro que eu tive contato com, que eu lembro de ser de escola de samba, porque eu acho que, para mim, o contato ele não é só o estar lá. O contato é vivenciar o que é uma escola de samba. Foi no desfile do Caio de Alcântara Machado, da Rosa de Ouro de 2001, o famoso desfile dos jacarés, né? E eu lembro, como se fosse hoje, eu tive interesse exatamente por causa do jacaré, e depois daquele dia eu nunca mais vi o jacaré de outra forma. Naquela época, foi em 2001, eu tenho 28 anos, então naquela época eu tinha mais ou menos ali uns 8 anos de idade, né? Se não me engano é isso. E aí veio o desfile da Nenê de Vila Matilde. Foi o desfile do Voivoi, na vila, né? Todo mundo conhece. E foi ali que eu tive o contato do que era carnaval. Porque foi ali que eu tive, por exemplo, o primeiro contato do que era a discussão racial no Brasil, que era toda essa discussão. Em 2002, foi aí que eu tive contato, de fato, quando eu ganhei um CD das escolas de samba, samba enredo, da Escola de Samba do Rio de Janeiro, e ali foi que eu tive, de fato, o que era carnaval. Aí foi passando o tempo, foi passando os anos, eu comecei a entender o que era uma escola de samba, e aí eu vou no São Paulo pela primeira vez em 2005, mas eu senti que aquilo ali era diferente, mas não no sentido de que ela era uma coisa mágica, era no sentido de que, porque eu não tive contato disso antes, isso já era adolescente. Eu era adolescente nerd, né? Então eu era daquelas pessoas que tirava boa nota e tudo mais, então era meio chato, nerd, então eu gostava de pesquisar. Quase todas as minhas pesquisas, independente do que fosse, eu falava de carnaval já na escola. Eu já era muito diferente dos meus amigos, porque eu era o único que gostava de carnaval e ninguém gostava. Então eu fui acostumando a lidar com pessoas que não gostavam de carnaval. Então acho que isso foi uma coisa muito, muito fácil para mim. Eu vou ter o contato de fato com o que é carnaval, aí sim, quando eu entro na faculdade.
porque aí eu começo a perceber que aquilo que era o carnaval não tinha pesquisa. E não era que não tinha pesquisa, tinha pesquisa, mas era sempre a mesma coisa, era sempre a mesma coisa, era sempre o mesmo assunto, era sempre a mesma abordagem, e naquela época eu coloquei na minha cabeça, eu vou fazer mestrado, doutorado em carnaval, porque eu acho que dentro da minha área, que é história, falta. E já desde aquela época eu falava que eu queria pesquisar a escola de samba de futebol, porque eu estou sendo organizada, porque se não tem pesquisa de carnaval, imagine pesquisa sobre escola de samba de torcida organizada. Então ali eu fui desenvolvendo uma pesquisa, né, porque eu pesquiso desde 2012, né, desde 2012 eu recebo bolsa do governo, então sou bolsista desde 2012, então já são quase 10 anos sendo pesquisador no Brasil, e isso influenciou minha vida, porque, de certa forma, eu meio que me tornei exclusivo como bolsista, então eu não posso ter carteira assinada, eu não posso trabalhar se não for, porque eu sou dedicação exclusiva. Prejudicou nesse sentido, mas ajudou no outro lado, porque isso fez com que eu me dedicasse exclusivamente a entender o Carnaval de São Paulo. Eu não entendo o Carnaval de São Paulo porque ele é muito complexo, mas eu acho que eu consigo passar para as pessoas o que eu vejo do Carnaval de São Paulo, que eu acho que que é o que eu prego. Eu acho que tanto eu quanto você, qualquer outra pessoa que está dentro no discurso do Carnaval, a gente passa a nossa interpretação. E o nosso dever é passar essa interpretação para as pessoas e elas criarem o senso crítico delas. Então, se elas vão concordar ou não concordar com aquilo, vai ser delas. Mas acho que o nosso papel é passar isso de uma forma que seja coerente. E aí chega o podcast. Que o podcast ele surge exatamente dessa necessidade que eu tive por causa da pandemia de ter que falar, verbalizar o que eu pesquiso, né? Eu não tenho aqui, mas eu tenho aqui é um dos cadernos que eu tenho que eu escrevo à mão, né? Então não vai dar para ver muito bem, mas eu escrevo tudo à mão e depois eu escrevo e no computador eu mando para a corretora, que é a Ana, que sabe mais da minha pesquisa do que eu. Mas aí surgiu o podcast ele surgiu para falar das 5 escolas mais antigas de São Paulo, ou das escolas que tiveram mais sucesso, e são as mais antigas, né, que é a Lava Pés, a Nenê, a Peruche, a Camisa Verde e Branco e a Vai Vai. E aí eu fui percebendo que teve uma repercussão que eu não esperava, porque tanto é que até hoje são os episódios que são mais vistos. E aí eu fui falar, então vou falar de outras escolas também, né, que eu tinha alguma coisa escrita, e muitas das coisas que eu falo são artigos científicos, são artigos que eu apresentei em algum evento, são artigos que eu apresentei em disciplina ao longo da graduação, então tem muita coisa assim para ser falada, só que aí eu também fui percebendo que eu poderia falar do presente, aí eu fui falando de desfiles antigos, fui falando de outras questões que poderiam ser abordadas. E aí chega exatamente a parceria com a SASP, que foi com o Rony, num dia desse, ele tinha mandado uma mensagem no Instagram, aí depois ele conversou comigo no WhatsApp, ele perguntou se eu não queria participar da SASP. Aí eu falei, eu não sei se iria agregar alguma coisa, né? Porque é um podcast que, querendo ou não, tem um público muito específico, é um público que está acostumado com aquilo, não é um público grande, são em torno ali de pessoas que ouvem, são 30, 35 pessoas que são constantes, tem umas que veem um episódio ou outro, mas é um público muito específico. Mas ele falou, não, vai, a gente vai, porque era uma proposta da SASP, falar de outros assuntos, além de disputa de samba enredo e análise de desfile e de cobrir, né, porque também a pandemia fez com que o site de carnaval tivesse que arranjar um outro modo de falar de carnaval, e aí, como já tinha esse trabalho, ele falou, a gente agrega, a gente faz a divulgação, e é isso. Eu falei, ok, aí agora a gente está pertencente à SASP desde desse ano, de fato, eu já estava anteriormente conversando com o Rony, e aí, de fato, um dos projetos na SASP é exatamente o podcast. É fantástico,
eu sou um dessas pessoas assíduas, sou um deles lá. Porque eu vejo uma defasagem muito grande da pesquisa do samba, e eu digo para você do samba de uma forma geral, não só especificamente carnaval, porque como está na sua camisa aí figuras como Madrinho Nice, Seu Nenê, Carlão Peruche, que também faziam o samba durante o ano, fora só o carnaval, o nosso material bibliográfico, os nossos registros são muito rasos. E quando a gente tem acesso a trabalhos fundamentados, trabalhos muito bem feitos como o seu, e nesses trabalhos você trazer essas figuras à tona, é enriquecedor para a gente. Qual que para você é a maior dificuldade que você vê em termos de registro mesmo, para que você vá atrás dessas histórias, dessas pesquisas? Como é que qual que é a grande dificuldade na sua pesquisa para você ter essas informações dessas figuras históricas, que a maioria delas já morreu? Uhum. E, então, dificulta mais ainda. Dificulta, mas assim, eu quando eu for falar do que eu pesquiso, eu sempre gosto de pontuar quem veio antes de mim, né? E assim, o Carnaval de São Paulo ele tem 4 pilares de mulheres que construíram essa história. Primeiro você tem Ieda Max Brito, que é uma antiga professora, hoje ela é curadora do MASP, e ela foi uma das primeiras pessoas a pesquisar o Carnaval dos anos 10 e anos 20. É uma pesquisa que não é muito conhecida, porque ela não fala exatamente de escola de samba, ela não fala, mas ela fala dessa São Paulo que tinha carnaval ali no início do ciclo do café. Depois você vai ter a Olga von Simpson, que talvez ela seja um pouco mais conhecida, porque ela vai fazer o Carnaval Branco e Preto, que é a tese de doutorado dela. E nessa pesquisa, ela vai fazer um processo, junto com o Museu da Imagem e do Som, de armazenamento de imagem e principalmente de voz da Madrionice, do Seu Calão, de outras várias pessoas que ela entrevistou para fazer a tese dela de um carnaval branco na cidade de São Paulo e de um carnaval preto. Esse carnaval preto exclusivamente de cordão e também o carnaval de escola de samba, mas ela não fala muito de escola de samba, né? Que aqui talvez seja uma única crítica que eu falo, que todas elas têm um tom muito fatalista, né? Para deixar bem claro. Depois você vai ter a Zélia Lopes da Silva, que ela é um pouco mais dedicada para a ideia dos carnavais de clube da cidade de São Paulo. E hoje ela tem uma pesquisa de desenvolvimento de gênero e raça no carnaval, principalmente de mulheres. E ela tem uma pesquisa que está em andamento e ainda não foi publicada, que ela é a minha atual orientadora no doutorado. E você tem, talvez, a mais conhecida, que é a Maria Aparecida Urbano, que já foi carnavalesca, já participou, já foi condecorada várias vezes, inclusive pela UESP, e ela tem esse trabalho um pouco mais enciclopédico. Né? Ela não tem a preocupação dela não é fazer uma crítica ao Carnaval de São Paulo, não é aprofundar. Então, o objetivo dela é exatamente contar o Carnaval de São Paulo. Você tem outros pesquisadores, você tem o Bruno Baronetti, você tem o Alexandre Dozena, você tem vários outros, mas eu percebia neles que nenhum deles estava voltado para a escola de samba, porque parecia que a escola de samba acontecia do nada em São Paulo, ou ela estava ali acontecendo, mas ninguém parece que queria falar dela. E aí veio exatamente o meu mestrado. Aí já chegar na sua pergunta, né? A maior dificuldade que existe para a gente que pesquisa carnaval é o que você vai pesquisar, o ano que você vai pesquisar e o que você quer com isso. Você pode fazer uma pesquisa sobre o Carnaval de São Paulo só sobre samba enredo, que talvez seja mais simples, mas vai ficar muito rasa. Porque se você faz uma análise só de samba enredo, você vai falar de 1%, 2% de uma escola de samba, que é a produção musical dela. Você pode fazer uma análise sobre a estética, que você vai falar de Mestre Sala, Porta-Bandeira, sobre o visual, alegoria e fantasia, sobre o Tsila em si, mas mesmo assim você vai também atingir uma parte da escola de samba, que é o produto final dela. Quando eu for fazer meu mestrado é exatamente sobre os sambas enredos da Avenida João Matilde dentro de sala de aula, a possibilidade desse recurso didático para atender a Lei 10.639/03, que é a obrigatoriedade instituída em lei para que as escolas falem da cultura e tradição africana e afro-brasileira, foi a que eu falei.
existe pesquisa sobre escola de samba, mas nenhuma delas só voltada para a educação. Muita gente fala, a escola de samba tem que estar na escola, muita gente fala que a escola de samba é um produto didático, didatizado, mas ninguém para pensar como utilizar isso. E aí exatamente foi a minha pesquisa. Porque não é simplesmente você colocar um samba-enredo dentro de sala de aula. E como eu disse, você pode fazer uma pesquisa só com samba-enredo, mas você não vai conseguir atingir o que é aquela escola de samba. E eu falei da Nenê exatamente pela dificuldade de documento, porque o Seu Nenê tem livro, o Seu Nenê tem documentário, o Seu Nenê tem muita coisa, tem muita produção, inclusive entrevistas na Folha, no estado de São Paulo, e tem. Então eu falei, então vou falar da Nenê, mas só que aí no meio da pesquisa eu falei, não quero usar as memórias do Seu Nenê, porque é um outro problema das escolas de samba, que parece que existe uma história oficial. E eu não queria sintetizar a Nenê de Vila Matilde somente no Seu Nenê, embora seja impossível. Então foi aí que eu decidi entrevistar mulheres, que é a outra possibilidade que eu acho que é a possibilidade mais real do que pode ser. Inclusive tem a Marília Belmonte, que é uma pesquisadora da USP, que ela faz uma pesquisa exatamente só com história oral, que é o que eu faço. Então eu falei, então eu vou falar da Nenê, dos seus sambas enredos, de temática afro-brasileira, e eu vou entrevistar 3 mulheres que são da escola. E a partir dessas entrevistas eu fui traçando uma possível identidade da Nenê de Vila Matilde, que é exatamente essa identidade muito próxima da cultura negra, né? Embora não seja um discurso oficial, porque a escola não tem isso como discurso oficial, mas indiretamente os componentes absorvem, principalmente os componentes mais antigos. Os novos eu já não sei se eles absorvem isso. E aí foi indo, né? A gente foi selecionando dentro dos 22 sambas da Nenê, a gente foi chegando na possibilidade da entrevista, na análise dos periódicos, nas histórias orais, e dentro disso tudo surgiu a dissertação de mestrado, e aí eu traço lá dentro da dissertação todo um esquema que pode ser utilizado para a gente entender o uso do samba-enredo, que é exatamente isso, né? Para a gente usar o samba-enredo de sala de aula, a gente tem que pegar o samba, a gente tem que entender a temática desse samba, a gente tem que entender como esse samba está dentro de uma escola. Você pegar um samba negro da Nenê é diferente de você pegar um samba negro da Rosa de Ouro. Então, ou seja, não é só utilizar o samba enredo de sala de aula, você tem que contextualizar ele, você tem que falar de onde ele surge, quem são esses personagens, quem são as pessoas que estão dentro disso. Porque é uma coisa que eu não tive na minha infância. Eu gostava de samba enredo, mas eu não tive um professor que chegou para mim e falasse sobre carnaval, que é o que eu falo. O Brasil é o país do carnaval, mas ele não tem ele não dimensiona o que é a festa carnaval. Ele sabe o que é carnaval, mas ele não entende o que é uma escola de samba, o que é um bloco, e assim por diante. Então, eu falei, dentro da minha pesquisa, dentro da dissertação, o principal objetivo era esse, era falar que para você falar de um samba, de um desfile, você tem que colocar uma dimensão do que é aquela escola de samba, do que ela representa para a cidade. Que aí chega exatamente no meu doutorado, que eu fujo de tudo isso. Que aí no doutorado é basicamente análise do desfile e entrevista oral, mas só que aí com 2 escolas de samba que, por mais que sejam antigas, uma delas, que é a Mocidade Alegre, a pesquisa dentro da Mocidade Alegre é muito direcionada para a administração, é muito direcionada para o sucesso da escola. E dentro da pesquisa, o meu olhar é como que essa escola se ergueu dentro da sua identidade e como talvez ela se perdeu dentro dessa identidade ou reconstruiu uma outra identidade para ter sucesso dentro desse mundo carnavalizado que a gente começou a viver nos anos 2000. E minha outra escola é a Gaviões da Fiel, que aí é o lado oposto, porque muita gente pesquisa Gaviões da Fiel no âmbito da torcida, e eu não quero saber da torcida. Meu objetivo é falar do que é essa escola de samba. Como essa escola de samba tem uma identidade tão complexa, uma identidade tão difícil de entrar nela, e como isso foi não silenciado, mas como isso não foi visto como uma escola de samba, e sim apenas como uma síntese de torcida.
Então, só para finalizar, né? Você foi percebendo, conforme eu vou falando, não existe um documento. A gente tem que ir atrás. Isso é comum em qualquer pesquisa histórica. Mas na pesquisa do carnaval é muito mais complexo, porque você vai ter resistência de diretor, para você ter acesso a entrevistar alguém, você vai ter resistência do presidente, às vezes, você vai ter resistência do programa de pós-graduação. Então, ou seja, não é tão simples. Você tem vários caminhos. Eu fui pelo caminho mais difícil, talvez, que é exatamente tentar buscar essas pessoas e o que elas falam. Porque outro problema, o Carnaval de São Paulo tem muita gente que a gente sabe que é importante, mas a gente não coloca elas como importante. E importante não é colocar uma faixa da UESP, não é colocar uma condecoração da Liga, um busto, isso não é fazer uso da memória dessa pessoa. Se a gente quer respeitar o que essas pessoas são, a gente tem que ouvir elas e, de alguma forma, passar o que elas falaram nessa entrevista, para as outras pessoas, que é um trabalho complexo, difícil, que nem no Rio de Janeiro, às vezes, a gente consegue ver, porque no Rio de Janeiro tem outro problema, que é o problema que eu já disse antes, que é a oficialidade. Existem pessoas que você tem que buscar para você falar o assunto e não outras, que é o canto das sereias da história oral. Porque na história oral você vai chegar lá você chega numa pessoa dentro da escola e falar, eu quero entrevistar 3 pessoas. Aí essa pessoa vai chegar, vai vir apresentar pessoas que ela acha que tem que falar daquele assunto. Então, às vezes, a pessoa que você vai estar entrevistando, ela já tem um filtro do que vai ser falado. E é o outro problema da gente que estuda o Carnaval de São Paulo, que é pegar isso e filtrar. Saber filtrar para não ficar uma coisa muito chapa branca. Porque é um outro problema que pode acontecer. Você fica com tanto receio de fazer uma crítica pontual de um assunto e isso se tornar uma coisa muito gigantesca. Então, é muito complexo. É uma coisa muito difícil, se você podemos dizer. Então, você tem um caminho simples, que é você não ter contato nenhum com a escola de samba, só falar do samba enredo, só falar dos desfiles, e você tem esse outro contato, que é você ir até a escola, fazer um estudo etnográfico, fazer entrevista e confrontar com o que existe já escrito da agremiação. Então, não é uma coisa assim tão fácil assim. Eu, reiterando aqui a figura desses grandes personagens, qual para você que foi o maior impacto dentro da sua pesquisa dos personagens? Que aí você traz aqui o Geraldo Filme, você traz Madre Eunice, você traz Pé Rachado, você traz... Quem mais? Você traz as matriarcas do samba, você traz um especial só sobre o seu nenê. Dentro dessas figuras aí, quem para você que foi o que mais te causou impacto, que mais chamou a atenção à história? Acho que são 2. Uma é no ponto de vista do esquecimento, que é exatamente o seu Geraldo Filme. Eu falo no podcast, eu falo quando eu tenho essa oportunidade, que eu acho um absurdo nenhuma escola de samba de São Paulo do Grupo Especial ter falado do Geraldo Filme. Eu acho que assim é um erro. Assim como a Mangueira demorou muito para fazer um enredo sobre Cartola, eu acho que a Vai Vai, e aqui eu falo diretamente porque ele tem uma ligação muito forte com a Vai Vai, eu acho que é um erro histórico da Vai Vai não falar até hoje do seu Geraldo Filme. E assim, eu tive contato com o Geraldo na minha dissertação de mestrado, quando eu fui falar, porque na dissertação eu tenho que falar da onde surge esse samba enredo de São Paulo. E aí eu fui tendo contato com o samba de Pirapora. E no samba de Pirapora eu comecei a entender quem era Geraldo Filme. E tanto é que o episódio dele é o episódio que estava foi o único, de fato, que eu pesquisei durante muito tempo. Foi ali mais ou menos uns 2 meses para entender quem era essa figura. Então, acho que ele é uma figura que, infelizmente, não é conhecida. Eu já tive que ouvir, mas fazer um enredo sobre o Geraldo Filme é uma coisa muito específica. Mas aí você está indo contramão do que é a escola de samba. Né? Se a escola de samba não tem um compromisso e ela tem medo de fazer um enredo sobre o Geraldo Filme, então ela tem que fechar a porta dela.
Porque se ela não tem a capacidade de fazer uma história sobre uma figura que tem muita história, é complicado. E eu acho que uma outra figura que talvez a gente saiba quem é, mas a gente não dimensiona quem é a Madre Eunice e a Lava Pés. É aquela velha história do você pega um livro e só olha a capa. Lava Pés, a escola mais antiga de São Paulo, Madre Eunice, a primeira presidente de uma escola de samba de São Paulo. Mas entender quem foi Madre Eunice e entender o que é Lava Pés, quase ninguém vai atrás, que é um outro problema. Lava Pés já poderia ter sido, inclusive, enredo de escola de samba. Né? E assim, e tem material. E eu acho que a Madre Eunice, ela foi uma figura muito complexa. Era muito complexa. Em algumas coisas ela era muito conservadora, em algumas coisas ela não era conservadora. Ela foi uma das primeiras pessoas a colocar Exu como símbolo de uma escola, que é exatamente a bateria do veludo. Então, ou seja, ela dimensionou a escola dela de uma forma que, para a época, era muito forte. E eu acho que é importante a gente entender quem foi a Madre Eunice e a Lava Pés, porque se a gente quer entender o que é o Carnaval de São Paulo hoje, a gente tem que olhar para a Lava Pés. Porque a Lava Pés foi a primeira escola de samba, junto com a Peruche, a sentirem o impacto dessa oficialização e dessa modernidade que atingiu o Carnaval de São Paulo. Porque a Lava Pés, ela não surgiu para ser uma escola de samba. Ela surgiu para ser um encontro da Madre Eunice, do Chico Pinga e de outras várias figuras. Ela não surgiu para ser uma escola de samba. Mas quando o negócio vai crescendo, e aqui, aqui eu tenho que fazer essa crítica, e a Nenê foi uma das escolas que propiciou essa modernização, a Nenê era uma escola já muito grande, ela já nasceu naquele contexto. Então, ela não fez assim uma surpresa muito grande. Para São Paulo, era muito surpreendente. Mas, por exemplo, um carioca chegasse aqui em São Paulo ia falar que a Nenê estava copiando uma escola de samba do Rio de Janeiro. Mas não era uma cópia, porque o seu Nenê hibridizou muita coisa do que tinha em São Paulo com o que tinha no Rio. Mas a Madre Eunice não, ela continuou até a década de 70 no mesmo modelo que tinha no ano passado, modelo comunitário, modelo de fazer a fantasia na casa da irmã, da filha dela, dos sobrinhos e assim por diante. Então, ou seja, se a gente quer entender o que é o Carnaval de São Paulo, são duas figuras que são pouco faladas, um pouco aprofundadas, é a Madre Eunice, que tem um relato no Museu da Imagem do Som gigantesco, e também o seu Geraldo Filme, que é esse sim, eu acho que é a figura que pouca gente fala. Eu acho que o Geraldo Filme, até para o sambista de uma forma geral, é pouco falado, que ele foi um grande sambista. O único disco dele que ele grava é simplesmente fantástico. Talvez o último registro fonográfico dele tenha sido com a Beth Carvalho, num show que ela fez só com o samba de São Paulo, e que ele está lá. Não sei se ele não chega a participar na audição do CD, mas ele está lá na papela, fala sobre ele. Eu sinto, realmente, eu também sinto que muito se falam da Santíssima Trindade, Samba Paulista, a Dona Irã, Germano e Geraldo, mas a impressão que me dá é que só a Dona Irã é o reverenciado dessa tríade aí, porque até mesmo o seu Germano Matias, entrando até num contexto já mais sociológico da coisa, no contexto social, o seu Germano Matias é uma figura similar a Dona Irã, porque é branco, origem italiana, é a mescla do que queriam passar, que era o samba feito em São Paulo, né? Esse samba italianado, e deixam meio que ao lado, meio de escanteio, o seu Geraldo Filme, que é sem dúvida, e talvez aí tenha sido até uma questão que Tadeu Caçula fala para a gente, que muito em função também da capital federal ser o Rio de Janeiro. Então, a propagação da Rádio Nacional também influenciou para que esses sambistas não tivessem, aqui em São Paulo mesmo também, de certa forma, a sua relevância merecida. Porque hoje eu vejo até sambistas mesmo, pouco se fala de Roberto Ribeiro, que foi tido por muitos como um dos maiores sambistas da história, das maiores vozes, das vozes mais perfeitas que existiu. E hoje muito pouco se fala de Roberto Ribeiro. Então,
quando se traz esse relato de que Vai-Vai, eu acho que o Vai-Vai deveria, Peruche deveria, o Barroca deveria, assim como o Barroca deveria falar do seu pé rachado, Uhum. é um dos seus fundadores. Paulistano da Glória, ninguém mais nem sabe quem é. A gente está perdendo essas memórias. Uhum. Então, é daí que eu vejo a importância do seu trabalho. Que é esse resgate dessas memórias. Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala da questão do ser famoso, né, que eu acho que isso é um grande problema, né, do ser conhecido, acho que seria a palavra, existem vários contextos, né? Um deles, por exemplo, aqui eu vou citar um exemplo da própria Nenê de Vila Matilde, que é uma coisa que eu discuto no meu trabalho, e isso dentro do Carnavalize, que é onde eu faço mais onde eu publico meus livros, isso gerou até uma questão exatamente nisso. Por exemplo, a Nenê, em 1954, que é quando a Brasil vence o Carnaval de São Paulo, a Nenê já tinha feito um desfile sobre o Zumbi dos Palmares, que não era exatamente um desfile, não tinha um samba, porque era só um tema, mas ali a escola já estava fazendo o desfile de Zumbi dos Palmares em plenos 400 anos da cidade de São Paulo, que foi um mega evento na cidade e que excluiu o negro de qualquer participação. Tanto é que o carnaval, a organização do evento não queria que fosse em fevereiro, porque ficaria muito próximo das comemorações de janeiro e eles queriam transferir para outro mês. Mas o carnaval existiu. Em 59, a Nenê já tinha feito desfile sobre Chica da Silva. Né? O seu Nenê é mineiro, o seu Nenê tem essa ambientação, um profundo conhecimento de cultura negra, embora ele não fosse um militante, o Betinho era mais militante do que ele. Mas, por exemplo, a Nenê já tinha abordado o protagonismo do negro antes do Salgueiro. E aí vem o ponto que eu acho que é o mais importante, que é exatamente o centro cultural do país naquele momento. Né? Como você bem disse, o Rio de Janeiro era esse centro. Boa parte das grandes gravadoras de disco estavam no Rio de Janeiro, embora muitas estavam também em São Paulo. Mas era muito mais fácil fazer no Rio do que aqui em São Paulo. Também porque em São Paulo a música que fazia sucesso não era o samba. Era uma música um pouco mais caipira, uma música um pouco mais do interior, e isso é uma coisa que vem desde os anos 40, anos 50. Então, ou seja, você ser sambista em São Paulo não era uma coisa bem feita, ou não era uma coisa muito, muito valorizada. Tanto é que o José Geraldo Vinci de Moraes, que é um professor da USP, que estuda música, ele toca exatamente nesse assunto, que é exatamente como o Carnaval de São Paulo, para a gente falar do Carnaval de São Paulo, para a gente falar da música, do samba de São Paulo, a gente tem que criar uma história do nada. A gente tem que buscar elementos de diversos lugares para a gente tentar entender o que é aquele lugar, o que é aquele movimento. E como você falou muito bem, o Adoniran Barbosa, ele só conseguiu ter esse destaque que ele teve por causa do fator branco, se assim podemos dizer, que foi a Elis Regina. A Elis Regina teve um papel muito grande nessa dimensão do que era o Adoniran Barbosa. O próprio Demônios da Garoa, que também canta até hoje o Adoniran Barbosa, eles, esteticamente falando, isso aqui não é uma crítica, esteticamente falando, para o público, eles são mais bem vistos. Eles são o estético do padrão racial brasileiro. Eles são o estético do que é filmável para o Brasil. E quando a gente fala de Geraldo Filme, o Geraldo Filme não era essa pessoa. Ele não queria ser essa pessoa. Ele não queria ser famoso. Ele queria apenas fazer o samba dele. Tanto é que ele só tem um CD. Tanto é que ele tem poucas aparições em filme, de fato, né? Em programas e assim por diante. Então, ou seja, muito da gente não conhecer a história do Carnaval de São Paulo, de não entender o que é o Carnaval de São Paulo, é porque ele nunca foi feito para ser autêntico, até hoje. Ele não foi feito para ser algo original. Ele foi feito para ser algo a ser vendido, ele foi feito para ser algo a ser grandioso e, quem sabe, em algum momento, um lapso de criatividade, um lapso de conhecimento. Né? Então, isso é um grande problema. E aqui saindo um pouco, se a gente for falar em revolução estética no Carnaval de São Paulo, em desfile, não existe.
Você pode ter um carnavalesco ali, um outro ali que é muito genial, mas nenhum deles evolucionou esteticamente o Carnaval de São Paulo. Quando a gente lembra de um desfile de escola de samba antigo, a primeira coisa que a gente vai ver é o samba. A gente não vai lembrar de outra coisa. E a maioria desses sambas, e aqui eu nunca fiz essa pesquisa, a maioria deles vão ser quase sempre dos mesmos compositores. E a maioria deles são de compositores dessas escolas de samba. Dali, de fato, delas, que estão ali emprenhadas no que é a constituição delas. Que é talvez a grande rixa hoje do Carnaval de São Paulo o que fazer com a aula de compositores das escolas de samba que existe? Será que ainda tem que ter ou a existência dela apenas um valor simbólico que está ali para falar que tem e falar que está tudo legal? Mas não está legal, né? Então, acho que esse é o grande problema. O Carnaval de São Paulo não foi feito para ser original. Ele não, e aqui eu falo desde 68, né? Ele não foi feito para ser um produto original do samba de São Paulo. E aí a gente foi afastando este samba. A gente foi afastando as pessoas que produzem esse samba. E as pessoas que se tornaram famosas são as pessoas que estão quê? Dentro daquele modelo de paulistaneidade. Não é um negro que vai ser o protagonista, embora a Dona Irã Barbosa seja um negro, no ponto de vista. Mas é uma pessoa, como você fala, macarrônica, é uma pessoa folclorizada, é uma pessoa que tem um estilo muito atrasado, se assim podemos dizer, porque ela está presa num passado, então ela não sai disso. E aqui, como você sabe muito bem, a gente tem vários sambistas que fazem vários outros estilos e várias outras pegadas que não são valorizadas. E isso foi um projeto, isso não foi uma coisa, o Carnaval de São Paulo não é valorizado. O Carnaval foi feito para não ser assim. Embora seja difícil para as pessoas ouvirem, e acho que hoje é muito visível, principalmente com os desfiles do Grupo Especial, você percebe que foi feito para ser daquele jeito. Não foi um lapso que aconteceu e surgiu aquilo. Não, é um processo a longo prazo. Exato, e esse processo a longo prazo também fez com que esse esquecimento também caísse até dos sambas enredos antigos. Acho que talvez o último registro que tenha sido feito de fato alguma coisa de relembrar, de rememorar esses grandes sambas do passado foi com o Leandro Learte há 10 anos atrás. De lá para cá, quase nada se fala desses grandes sambas. Você até mesmo em um dos seus episódios que você faz uma crítica que eu concordo também, que não devia ter sido da forma que foi do Carnaval de 2000, dos 500 anos, e que dividiu-se, cada escola contava um período, então muitas escolas ficavam sendo mais do mesmo, porque pegavam o mesmo período, então ficou mais do mesmo, e a inventividade de tudo isso ficou por água abaixo, então por isso que é meio raso. Às vezes eu acho raso as temáticas paulistas, que é muito por conta disso, de não saber, de não ter essa autenticidade, podemos dizer assim. Sim. É que o Carnaval de São Paulo, ele penaliza quem é criativo. Isso eu acho que desde os anos 2000. Acho que não é de agora. Embora a gente tenha nos últimos anos escolas que talvez a gente nunca pensasse que ganhassem, ganharam, isso é um fato muito importante, mas eu acho que isso não causa impacto a longo prazo. Acho que é uma coisa de momento. E se não for de momento, isso vai gerar um problema maior ainda do que já é. Porque qual é a grande questão, né? Eu costumo dizer que o Carnaval de São Paulo ele passa por uma modernidade muito tardia. O que seria essa modernidade tardia? É um processo que vai se modernizando, ele vai se modernizando com a sociedade, com o que acontece no ponto político, econômico, social, mas ele não consegue andar. Ele está sempre parado num tempo, olhando para o futuro, de costas para o passado, mas ele está sempre ali no presente. Então ele nunca se moderniza. Quando ele moderniza, e aqui modernizar não é porque vai ficar mais tecnológico, não é isso. É modernidade no sentido do entender o que está acontecendo naquele contexto. E isso em São Paulo não tem. Né? E aqui, de fato, o marco cronológico principal é o Carnaval de 68, porque e aqui não é exatamente uma crítica, mas eles talvez não imaginassem
que pegar um regulamento do Rio de Janeiro e trazer para São Paulo fosse ser algo nocivo. Porque, em tese, o modelo de carnaval era o Rio de Janeiro. Mas quando você traz o modelo de carnaval do Rio de Janeiro, e aqui por isso que eu falo que o carnaval de São Paulo foi feito para ser assim, não teve em nenhum momento a discussão de adaptar aquele carnaval do Rio com o carnaval de São Paulo. Você pode falar, foi o primeiro ano, mas tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto. Chega em 77, o carnaval está fixo na Tiradentes e as escolas não sabem quem elas são. Não é à toa que a gente vai ter a maior potência e talvez a maior rivalidade, que eu acho que é a maior rivalidade histórica do Carnaval de São Paulo, que é a Camisa Verde e é o Vai-Vai, porque eles já tinham esse senso de grandiosidade que o Carnaval do Rio de Janeiro tinha. Não é à toa que a Camisa e a Vai-Vai vão fazer história nos anos 80 e 90 por causa disso, né? Nos anos 70 também. Então, ou seja, essas escolas souberam se adaptar. As escolas que surgem depois de 68, elas já estavam dentro desse modelo. Elas já queriam, elas já sabiam o que elas tinham que fazer. A maioria delas é feita por pessoas brancas, a maioria delas é feita por pessoas que estão dentro do circuito econômico da cidade, são pessoas que conseguem trazer um investimento político e outras coisas mais para fazer uma quadra, para fazer uma outra coisa que a Lava Pés não tinha, coisa que a Peruche não tinha, coisa que a Nenê não tinha, que são essas 3 escolas que são mais antigas na denominação de escola de samba, né? Porque a Camisa Vai é depois. Mas essa talvez seja um ponto, né? E por que eu chego aqui? Porque quando a gente chega nesse carnaval dos anos 2000, que é quando o Carnaval de São Paulo vai se reformular de fato, vai sofrer um impacto muito grande, não teve em nenhum momento o pensar, por que a gente vai fazer isso? Por que a gente não faz outra coisa? E aí acho que chega o grande problema do Carnaval de São Paulo, que é uma necessidade gigantesca de estar próxima, não só da transmissão, que é a Globo, mas principalmente dessa coisa estranha, que eu não consigo denominar o que é, com a Prefeitura de São Paulo. É uma coisa muito estranha. É uma coisa que talvez lá no futuro alguém vai ter que pesquisar isso. Porque é incrível como o Carnaval de São Paulo aceitou isso. Aceitou sair de 70 minutos para 65, aceitou sair de 6 alegorias para 5 alegorias, aceitou começar um desfile 11h30 da noite, aceitou começar um desfile 10 horas da noite, só para atender interesses. E quando o Carnaval vai só se preocupando com esses interesses, se preocupando com o retorno, se preocupando com o momento, o dia, que é o seu desfile, você não tem espaço para lembrar quem é a velha guarda, você não tem espaço para lembrar quem é o compositor, você não tem espaço para olhar para si. E hoje eu vejo algumas escolas fazendo isso, mas é tarde, porque muitas pessoas já morreram, muitas das pessoas já não estão mais aqui conosco. Claramente é um processo que surgiu agora, mas isso só surge de crise. E eu acho que as escolas de samba, e aqui eu incluo todas as escolas, principalmente da Liga, elas não entendem o que está acontecendo. Porque eu acho que você olhar para uma arquibancada e você perceber que está tudo vazio, e você não achar que tem um problema acontecendo ali, é essa modernidade. O Carnaval de São Paulo ele foi querendo ser moderno sem antes querer se adaptar, se entender e se reformular do que era ele mesmo. E isso é um problema. Por exemplo, São Paulo tinha uma particularidade em relação ao Rio, que era a ala dos pandeiros. A ala de passista que andava solta, de pandeiro que andava solto, eram alas gigantescas. E conforme você vai analisando década a década, você vai vendo que vai sumindo. E hoje é uma coisa assim, nossa, se tem, atrapalha a evolução, atrapalha a harmonia, atrapalha o enredo, atrapalha um monte de coisa. Então, ou seja, eu acho que é um grande problema que eu acho que aconteceu no Rio de Janeiro. E foi muito importante, embora seja contraditório, foi importante a gestão Crivella para o Carnaval do Rio de Janeiro. Porque o Carnaval do Rio de Janeiro, de novo, desde a década de 70, passou a olhar para ele mesmo. E quando ele se olhou para ele mesmo, surgem enredos fantásticos, surgem sambas fantásticos, surge uma simbiose entre a comunidade e a arquibancada e com o público.
né? Porque você pega aí, por exemplo, recentemente, o canal do Boi com Abóbora foi trend topics do Twitter, falando de carnaval, de carnaval, falando de desfile de carnaval. E em São Paulo isso dificilmente vai ter. Não é ser pessimista, porque é difícil ter. Porque eu acho que não só as escolas, mas nós, como pessoas que acompanhamos, a gente aceitou isso. E para a gente sair desse processo, muita coisa vai ser perdida e muita coisa vai ser influenciada. E eu acho que as escolas não querem isso. E eu acho que é isso que mais me deixa triste. Elas não querem. Acho que elas se conformaram com isso, porque isso dá mais competitividade, embora seja uma competitividade artificial. Isso gere mais investimento, porque você está atendendo um produto. Porque, assim, querendo ou não, o Carnaval de São Paulo, você vai vendo ali os desfiles dos anos 2000, você vai percebendo que a escola que está se destacando vai sendo modelo para as outras. Foi assim que a Gaviões da Fiel, em 98, quando ela de fato vai profissionalizar o desfile, embora seja um desfile que tenha envolto de várias polêmicas, mas aquele desfile ali foi um desfile que, de fato, a gente fala, aquele desfile é muito luxuoso, aquele desfile é muito técnico. E as escolas vão seguindo aquilo. A Mocidade só conseguiu fazer o que ela fez porque ela teve essa concorrente que era a Gaviões da Fiel. E ela teve que buscar algo a mais, que é o componente integrado dentro dessa técnica. Quando o modelo da Mocidade vai perdendo, vai surgindo essa simbiose do Jorge Freitas com a Rosas, que é o que tem hoje, que as escolas tentam, que é trazer um carnavalesco e ele mudar tudo dentro de uma escola de samba. Né? E às vezes nem consegue fazer uma autocrítica sobre isso. E agora esse modelo de uma escola startup, né, que o componente ele meio que é um empregado da escola e ele não percebe que ele está sendo empregado. Tem escola que tem que fazer ponto de digital para você no ensaio. Eu acho isso um absurdo. Você tem que se você faltar no ensaio você vai ser penalizado. Então isso é uma empresa. Isso não é uma empresa. Isso é uma startup. Você é influenciado a achar que isso é o correto, mas isso não é o correto. E aí as escolas começam a criar vários slogans para tentar amenizar isso. Isso é um problema, né? E talvez só no futuro que a gente vai perceber. Porque vai chegar um momento que isso vai romper, seja no ponto de vista econômico, seja no ponto de vista institucional da prefeitura. E será que as escolas têm esse plano B? Será que as escolas sabem entender o que está acontecendo? E eu acho que elas não sabem. Né? E acho que esse é um ponto que tem que ser mais para frente, talvez, com outras pessoas entenderem o que foi esse Carnaval de São Paulo na década de 10 do século XXI, que é um problema para outras pessoas que têm que fazer isso. Eu vejo bastante isso. Até na própria, sou da Vila Maria, sou frequentador até da escola, e de alguma forma eu vejo esse distanciamento com a comunidade que acontece. Eu acho que é muito em questão, muito em função por conta da escolha de temáticas. A Vila Maria vem falando de países há muito tempo. Primeiro México, depois Peru, China, já foi Japão, e a gente sabe que isso tem interesses estritamente econômicos. E então essa espetacularização do carnaval faz com que as tradições e as suas raízes culturais comecem a se perder, tanto em São Paulo quanto no Rio também. Uhum. Porque, trazendo aqui agora, fazendo um paralelo com o samba que eu faço, esse samba que eu chamado o pagode, essa espetacularização também acontece com a gente, porque a gente vira ali a partir dos anos 90, em função que também tem uma questão social muito forte, além de ter essa questão social muito forte, tem a questão midiática que é muito forte, que é a venda de música por venda, não a venda de música por cultura, não a venda de música para passar uma mensagem. Então, o carnaval eu vejo que vai muito nessa mesma linha, e quando o carnaval o samba se afasta das escolas de samba, ou as escolas de samba se afastam do samba, é o que acontece, essa defasagem, essa quebra de correntes, essa quebra de cultura para dentro da nossa história. Como que você enxerga esse distanciamento, esse descolamento?
Eu acho que algumas escolas conseguem manter a comunidade, né? Essa história da Vila Maria, vou pegar aqui a Vila Maria como exemplo. A Vila Maria ela tem um projeto social gigantesco, talvez seja o maior projeto social de carnaval, talvez só pede para a Mangueira, porque o da Mangueira é muito grande, tem todo um aporte econômico por trás, mas acho que a gente tem que separar o que é essa comunidade que frequenta e o que é essa comunidade que desfila, porque acho que tem uma grande diferença. E aqui pegando um exemplo, a Gaviões da Fiel. A Gaviões da Fiel é uma torcida que tem mais de 30 mil membros, mas quem desfila na Gaviões da Fiel, às vezes, não é associado, não é da torcida. Então, você tem uma diferença muito grande. A Vila Maria, e aqui só fazer uma pequena defesa, embora não seja da escola, acho que a Vila Maria ficou muito presa num carnaval que ela não ganhou, que foi 2008. E eu acho que isso gerou uma falsa sensação de que esse é um tipo de desfile que dá bem com a escola. Então, acho que isso vai gerando essa ideia de, não, vamos falar de países, vamos falar do Oriente, vamos falar desse tema que é bom para a gente. Mas aí chega na comunidade, que nem você disse. A comunidade, ela começa a se identificar como escola a partir do momento que eu escolho para ela. Eu escolho, é o primeiro ponto. Eu vou na Vai-Vai, eu vou na Camisa, eu vou no Peruche, eu vou na Estrela do Terceiro Milênio, eu vou na tradição bertinense. Eu vou. Mas é a escola que vai escolher para ser o seu componente. Então, acho que tem um grande problema, e é um problema que é antigo das escolas de samba de São Paulo, que nem sempre quem desfila numa escola é o componente daquela agremiação. Porque às vezes falta baiana, às vezes falta ritmista, às vezes falta gente para fazer aula, para compor aula. Então, acaba que a gente tem, dentro do mesmo desfile, uma comunidade que está ali sofrendo, que ouve grito de diretor de harmonia, que sofre essa pressão, e você tem uma outra comunidade, que é essa comunidade de fora, que muitas das vezes é quesito, como comissão de frente, como bateria, mestre sala e porta-bandeira, e que nem sempre vive a escola. E quando a escola passa por crise de identidade, e eu acho que São Paulo quase todas hoje passam por essa crise de identidade, o componente ele também passa por essa crise, porque ele tem a sensação de que eu estou ali no samba, mas será que eu sei por que eu estou aqui? Que acho que é uma questão. Quando você tem uma escola que, por exemplo, a Vila Maria, eu considero uma escola que não tem uma identidade definida nesse sentido, você não sabe qual o samba. Será que a escola ouve o componente? Será que ela sabe o enredo, o tipo de enredo que ele quer? Porque a gente chega nesse ponto de novo, né? Às vezes é mais rentável fazer um desfile seguro para ficar em sexto lugar do que fazer um desfile arrebatador que conquiste toda uma comunidade para eles se sentirem bem. Porque quando o desfile se torna uma competição, as escolas têm que seguir um regulamento, e elas não estão erradas, porque isso vai dar dinheiro para elas, é isso que vai dar o retorno. E acho que é um ponto muito importante. Não é um problema as escolas fazerem isso, não é um problema. Porque, querendo ou não, a gente está dentro de uma sociedade que ela é mediatizada, uma sociedade que ela é econômica, é uma sociedade que vive à base do resultado. Isso não é um problema. O problema é quando você suprime ou coloca uma supressão nessa cultura. Porque eu acho que, e aqui eu cito o seu Calão ele fala, o que existe hoje não é desfile de escola de samba. É uma produção artística, cinematográfica, dependendo da situação, que se utiliza de samba enredo, de bateria, de mestre sala e porta-bandeira e de baiana para se fazer ser uma escola de samba. Então, isso é um problema. Mas isso não vai mudar, porque não tem como. Porque o que faz uma pessoa que não é do meio do carnaval, ir até o sambódromo? É tirar foto da alegoria, é fazer um story com a bateria passando, fazendo 1000 convenções, malabarismos, que eu acho uma coisa bizarra, que as escolas têm que fazer, porque se elas não fizerem, elas vão ser penalizadas, e você sabe que tem mestre de bateria que não gosta de fazer isso, mas tem que fazer. Mas é isso que traz o rendimento, é isso que traz o lucro, é isso que traz o sambódromo ter 1000 camarotes, igual teve esse ano, porque é isso que a pessoa quer ver, é isso que a população, grande população quer ver.
As escolas de samba têm que se preocupar com fazer um desfile para aparecer na Globo, porque a câmera vai vir de cima, a câmera vai vir de baixo. Então, você tem que ter preocupação de não ter buraco, porque se tiver buraco, você vai virar assunto na internet, você vai ser criticado. Então, ou seja, quando a preocupação da escola são essas, ela não está fazendo mais desfile, ela está fazendo um espetáculo audiovisual inspirado na ideia de escola de samba. O que eu acho que falta, e aqui voltando à Vila Maria, é entender que existe esse carnaval hoje, que é o carnaval do Sambódromo, de um dia, e existe o carnaval de 364 dias. Esse carnaval de 364 dias é o que as escolas podem retornar a fazer. E que eu acho que elas descobriram que elas têm potencialidade quando não teve desfile. Que eu ouvi muita gente falar, mas as escolas de samba vão passar por crises, vão fechar, não vão ter o que fazer. Mas o que eu acho que ficou muito visível é que as pessoas querem viver a escola de samba novamente. Elas querem estar vivendo a sua escola de samba. Mas eu acho que falta às escolas de samba perceberem que isso que vai dar o retorno financeiro. É muito difícil você encontrar na rua e falar qual é a sua escola de samba. Se não for uma pessoa num bairro que tem escola de samba, dificilmente ela vai falar. Então é esse resgate que falta. É isso que precisa. O carnaval não vai ser mais popular. Ele já não é. Ele não vai ser. Porque a atual estrutura dele hoje não quer o povo lá dentro. Ele foi feito para isso. E há muito tempo ele está sendo feito para isso. Mas acho que as escolas podem resgatar o gostar de escola de samba. Porque eu, às vezes, vou para o sambódromo e eu fico, por que eu estou aqui para ficar vendo isso? Porque é um saco. É uma coisa assim que você vai ver 7 desfiles no grupo especial, em 2 dias, 8 desfiles no grupo de acesso, e eu excluo o acesso 2, que para mim é o grupo que eu mais gosto, você percebe que as coisas vão ser as mesmas coisas. Você fica naquela coisa, aquele marasmo. E quando você vê uma escola que faz uma coisa diferente, você sabe que ela não vai ganhar, você sabe que ela não vai ser pontuada, porque ela provavelmente vai ter errado ao longo do desfile. Né? Então, esse é um ponto. Eu cito aqui, só para encerrar, o André Rodrigues, que é o carnavalesco da MUN, e eu fiz uma apresentação agora da Ampul sobre ele, a relação dele com a Moca, e eu cheguei para ele, André, você olhou o desfile, né? Ele fala, eu olhei o desfile e eu sabia que ele não ia ganhar. Eu sabia que ele não ia subir. Eu sabia que a Mocidade da Moca não ia para o especial em 2020. Porque não era possível, não tinha como. Porque a escola ia errar, e a escola errou, e muito, ao longo do desfile. Embora, para o apaixonado, foi um desfile perfeito. Mas a escola errou, e a escola errou porque ela se arriscou demais. E aí fica sempre essa introdução. Por isso que eu tenho um podcast que, para alguns, é polêmico, que é porque a Mocidade da Moca talvez seja a melhor escola de samba de São Paulo. Porque a escola não tem medo de arriscar. Há muito tempo. Né? E ela vai continuando. Não sei até quando. Porque vai chegar um momento que talvez a escola vai ter que pautar outros caminhos. Mas, nesse momento, eu vejo das escolas de samba de São Paulo que é a única que está tentando buscar uma identidade. É a única que está tentando formar um componente para a sua escola de samba. E é uma das poucas que está se preocupando em utilizar essa ideia de espetáculo, mas com uma informação por trás dele. E aí, cabe às outras agremiações buscarem isso. É o que eu sempre falo. O regulamento, ele passa pelas 14 escolas do grupo especial e pelas 8 escolas do grupo de acesso, que é o regulamento 1. E você tem o regulamento 2, que passa pelas 12 escolas do grupo de acesso 2. Por ser um desfile mais limitado, e é o desfile que eu mais gosto, que é o acesso 2, as escolas são mais livres, se assim podemos dizer, para fazer o que elas conseguem fazer. Mas quando a gente tiver o acesso 1 e o grupo especial, quem escolhe aquele regulamento são as escolas. Quem escolhe aquele regulamento são os presidentes e seus diretores. Então não adianta algum dirigente de escola chegar e falar, mas o Carnaval de São Paulo é engessado, algo do tipo. Mas é eles que querem. Então a coisa não surge do nada. Então, se eles querem fazer uma mudança, eles rasgam o regulamento na avenida e eles fazem o que eles quiserem. Então, e esse que acho que é o ponto, né? Que é aí voltando à ideia da identidade e da comunidade. A comunidade que hoje desfila, talvez ela está sendo muito direcionada para um desfile único, um desfile específico, mas não para o desfile
daquele componente quicando, daquele componente que faz zigue-zague, daquele componente que, embora seja uma coisa bizarra, que faz um buraco na ala para ficar na frente da câmera da Globo. Isso é uma coisa errada no técnico? Mas ali o componente ele é o momento de estrela dele. Eu acho que as escolas estão querendo tirar isso do componente. O componente tem que brilhar, é ele que brilha. Se uma escola de samba como a Vavai tem 90 anos, mais de 90 anos, ela existe até hoje, é porque muita gente passou ali. Muita gente teve que gastar dinheiro, muita gente teve que perder dinheiro para comer, para transporte, para que aquela escola existisse. E quando a escola de samba hoje não pensa no componente nesse sentido, que é ele que tem que brilhar, eu fico um pouco assim, com receio. Porque por mais que nossa escola respeite o componente, mas se você respeita o componente, então deixa ele fazer o que ele quiser na avenida. Deixa o mestre de bateria fazer o que ele quer na avenida. Deixa a porta-bandeira fazer o que ela quer na avenida. Porque enquanto isso, e é isso que, por exemplo, eu cito o Carnaval do Rio de Janeiro nesses últimos 2 anos, que eles fizeram. A crise bateu, não tinha dinheiro, não tinha condição, o que eles fizeram? Vamos soltar. Soltou o desfile, as baterias ficaram mais criativas de uma forma mais espontânea. Os próprios casais de mestre-sala porta-bandeira, embora eles sejam muito ainda um quesito muito à parte no carnaval, mas eles ficaram um pouco mais leves. Eles se tornaram protagonistas. Em São Paulo, a gente não sabe quais são os mestre-salas porta-bandeiras que a gente tem. Eles são muito talentosos, mas eles também não são protagonistas. Né? Então, acho que é isso que falta. Acho que é isso que falta. E aqui eu retorno, não é um problema ser espetáculo, não é um problema econômico, não é um problema essa modernidade. O problema é você ficar refém dela e esquecer que você é uma escola de samba, que você representa uma história antiga e muito antiga. A Vila Maria ela tem que olhar para quando ela era Unidos dos Morros, quando ela era uma escola de samba numa região de nordestinos, uma região de uma população preta, de uma população que era excluída no transporte, e é até hoje excluída do transporte da cidade, e está dentro da cidade de São Paulo. Então, a Vila Maria ela tem que olhar para aquele componente, ela tem que olhar para esse passado dela, que é enorme, que é muito grande. Mas parece que a Vila Maria só tem uma história. Essa história começa em 2002 em diante, mas não é. E se a escola não se volta para esse passado dela, que acho que aqui eu faço hoje o gigantesco ao Departamento Cultural da X9, que o Departamento Cultural da X9 nos últimos anos teve essa preocupação de relembrar quem é a X9 paulistana. E é uma escola nova. E ao relembrar quem é a X9 paulistana, o componente passa a entender o que é aquela escola. E acho que é isso que falta. E as escolas têm possibilidade. Eu aposto que toda escola de samba tem alguém que possa fazer isso. Seja alguém que é da comunidade, seja alguém dentro dela mesma. É possível. Agora é saber se quer, né? E acho que fica a questão. Acho que dentro desses seus estudos aí de muitos anos que você estuda Carnaval de São Paulo, qual foi o samba que mais te marcou? O que mais me marcou? Porque o meu, mesmo sendo São Paulino, é inevitável para mim. Os Gaviões da Fiel me dê a mão, me abraça. O samba do Jubileu de Prata, não tem como. Aquele samba é lindo. Como pesquisa Gaviões da Fiel, eu meio que criei uma blindagem com a Nenê Gaviões Mocidade. Eu não aguento mais ouvir os sambas dela. Mas, para mim, o samba que me traz uma sensação muito positiva é um samba... Deixa eu ver aqui. Eu acho que é a Camisa Verde e Branco 82. Eu acho que, para mim, é uma obra-prima. Em todos os sentidos. O contexto da escola e do ano, que é um ano de ditadura militar, é fazer um enredo numa escola que não se enxergava dentro do movimento negro da cidade de São Paulo. Então, ela é uma instituição quase que surge como cordão ali em 14, que vai ressurgir ali nos anos 50, mas sempre esteve ali presente na Barra Funda. E acho que o contexto depois, porque um ano depois vai ser o enredo do João Cândido Guerreiro, que não foi para a Avenida. Então, acho que
82 para mim é o desfile que mais marca, embora eu não tenha registro dele. Mas quando você ouve, você lê a crítica do desfile e você lê o pré-desfile, você entende a grandiosidade que ele poderia ter sido, ou a grandiosidade que ele foi. De desfiles que eu vi no Sambódromo, que eu acho que é uma coisa muito importante separar o desfile que você vê na TV e o desfile que você vê no Sambódromo, né? O desfile que eu vi no Sambódromo que mais me marcou foi o desfile da Estrela do Terceiro Milênio em 2019, que foi o desfile no Acesso 2. Porque a gente sabe que tem todo um recurso financeiro por trás, a gente sabe disso, mas uma escola que vem numa região nordestina, né? Sempre falo isso porque eu acho que é muito importante colocar quem é que mora em São Paulo, né? Uma região como Grajaú, uma das maiores regiões de São Paulo, uma região que é identificada, né, de forma mais veemente com o rap e com o hip hop, você vê uma escola de samba que tem uma comunidade, e acho que isso é muito importante, né? A comunidade do terceiro milênio, ela é separada. Existe a comunidade que está ali preocupada com o desfile, mas você tem uma comunidade por fora que faz um projeto social gigantesco, independente de ter dinheiro ou não. E eu acho que aquele desfile mostrou como uma escola de samba pode fazer um desfile se tornar potente. E eu acho que esse desfile me marca nesse sentido, embora seja do Acesso 2, né? Porque eu tenho um pouco de problema com os desfiles do Grupo Especial. De poucos desfiles me marcam, assim, nossa, esse desfile me marcou. Poucos desfiles, muito poucos. Nem os campeões consagrados me marcam, assim, porque eu acho que aquilo ali não foi sincero. Acho que esse é um ponto muito importante. Acho que um desfile, ele pode ser sincero ou não. Você sabe como isso é, você sabe quando isso é verdadeiro. Por exemplo, a mocidade, quando faz o desfile da fé, você percebe que aquilo ali foi sincero. Você percebe que aquilo ali causou impacto. Mas quando você vê aqui não é nenhuma crítica aos desfiles recentes que são campeões, principalmente a partir de 2016, eu não consigo ver sinceridade. Eu não consigo ficar emocionado com aquilo. Embora sejam desfiles bonitos e outras coisas mais. Um outro samba também que me marcou, que até de um amigo meu, Rafa do Cavaco, foi o último de 2019 da Águia de Ouro. Um samba lindo que levanta a arquibancada, que é natural, né? Já teve a honra de ter o Rafa aqui com a gente. Ele falou, cara, isso foi natural. Lógico, é uma comissão que fez esse samba, o Rafa é um dos compositores, né? Que hoje em dia também tem isso, né? Hoje em dia não são mais 2 caras que fazem o samba, 3 caras, é uma comissão. Que é uma outra questão. Que é uma comissão inteira, né? Como que você percebe esse fenômeno aí? Porque a gente deixa de ter personagens como o Tio Mário, como o Ideval Anselmo, como o Zeca da Casa Verde, como o próprio Geraldo Filme, e esses personagens que são os antigos compositores das escolas de samba de São Paulo ou do Rio também, que no Rio também acontece o mesmo fenômeno, a gente deixa de ter essas identidades. A escola acaba perdendo a identidade. Como que você enxerga esse fenômeno dessa magnitude, esse monte de gente fazendo samba? Acho que o primeiro ponto passa pela ideia de patrimônio. O samba de São Paulo é patrimonializado pelo o órgão gestor do Estado, mas o samba paulista é um samba de bumbo. O samba enredo, né, o samba de São Paulo, ele é um samba enredo influenciado do Rio de Janeiro, isso aqui não é uma criação de São Paulo. O samba enredo ele é patrimônio do Nacional pelo IFAM, se eu não me engano, desde 2007, que é uma construção que é feita e tudo mais. Eu considero o samba enredo como um patrimônio, porque ele está lá no livro de registros do IFAM. Então, quando a gente tem um patrimônio que se torna patrimônio, ainda mais um patrimônio que é intangível, que é imaterial, qual é o grande problema dele? Ele passa por mudanças. Ele indiretamente, né, como é um patrimônio que não é material, ele não é físico, ele vai passar por sucessivas mudanças. Isso não quer dizer que ele vai deixar de ser patrimônio, mas ele existe dentro do IFAM, tem que ter dentro do IFAM, embora não tenha, que é um grande problema da discussão imaterial do Brasil, mas isso fica mais para frente, é exatamente o que foi feito com esse samba enredo.
Eu acho que quando as escolas colocam 15, 20 compositores, quando o samba ele se torna encomendado, e eu acho que tem que existir uma nova perspectiva de que a gente não está exatamente falando de samba enredo. Embora seja a estrutura de samba enredo, ele seja repetido na avenida, mas acho que a gente não está falando exatamente de um samba enredo como é o samba enredo patrimônio pelo IFAM. Um desses problemas talvez seja o enredo. O enredo até ali os anos 90, e eu diria que até ali os anos 2000, não existia uma grande pesquisa por trás do enredo, porque o quesito enredo de São Paulo é o quesito que menos tem peso em São Paulo, junto com a comissão de frente. São os dois quesitos que você pode fazer o que quiser que você vai tirar nota, é só fazer o básico. E o enredo de São Paulo ele não é valorizado. Então os carnavalescos fazem cada coisa que você olha e fala, por que foi feito isso? Mas é porque você tem que seguir uma cartilha, você tem que seguir um padrão, você tem que ter um revisor e assim por diante. Quando o enredo ele passa a ficar mais complexo, e dentro do enredo ficar complexo, o regulamento vai mudando ano a ano em samba enredo e enredo, as escolas não se preocupam mais em fazer um samba que fica antológico. Porque um samba antológico, por mais que ele seja bonito, ele vai ter muitos erros dentro do julgamento. Muitos erros. Você que é compositor, você sabe disso. Se você for fazer um samba dentro do que é o enredo e da potencialidade dele, você não vai tirar nota. É um ponto, é uma coisa assim. Por isso que muitos sambas que são maravilhosos em São Paulo não ganham as disputas. Eu acho que até por isso que as escolas abandonam as disputas, porque elas não querem ter esse desgaste mais. E eu entendo. E eu acho que o grande ponto da identidade é que acho que tem escola de samba que não sabe qual é a identidade dela de samba enredo. E aqui você citou a Gaviões, que é um samba que marca você. A Gaviões da Fiel, ela tem um histórico que ela se fez uma potência do Carnaval de São Paulo por causa dos seus sambas. E a Gaviões da Fiel, na década de 90, talvez seja, junto com a Rosas de Ouro, a melhor discografia do Carnaval de São Paulo. É assim, é disparado a melhor. Talvez tenha dois sambas de outras escolas, mas se pegar todos os sambas dessa década e serem de qualidade grande, é por causa disso. E esses sambas da Gaviões, qual era a identidade deles? Refrões curtos, 3 refrões dentro de um samba. Tem um samba da Gaviões, se eu não me engano, tem 3 refrões e somente uma parte ali que não é repetida. Então, ou seja, isso é a identidade da escola. Mas aí a Gaviões passa por crise, a Gaviões passa por rebaixamento, a Gaviões, desse processo todo, que é uma coisa, parece que é mentira, nesse processo todo o carnaval mudou. De 2004, que é aquele carnaval do 450 anos da cidade de São Paulo, até o carnaval de Santana do Parnaíba, que vai acontecer em 2008, mudou muita coisa. E o carnaval e o desfile de Santana do Parnaíba, o samba, é aquele samba antigo, mas é o samba que não deu mais certo. Aí a Gaviões passa por uma crise de samba enredo. Ela passa, me desculpe se você torce para a Gaviões da Fiel, mas é nítido. A Gaviões da Fiel passa por uma crise de samba enredo. Por quê? O que ela sabia fazer antes já não é permitido. E aqui eu cito o grego. O grego, muito dificilmente, vai ganhar um samba enredo da Gaviões da Fiel. E não é porque a escola não quer, é porque, infelizmente, o estilo de samba do grego já não é mais o samba que o Carnaval de São Paulo quer. E acho que essa é a grande questão. E aí a identidade, ela se perde. Ela se perde. Poucas escolas conseguem fazer isso. E essas escolas que conseguem fazer isso é porque elas têm um poder tão grande dentro desse ajuste do regulamento que elas podem levar esse samba e fazer ajustes ao longo do desfile, que é o caso da Mocidade Alegre. A Mocidade Alegre, que talvez seja uma das melhores discografias dos últimos anos, é uma escola que foi se adaptando a esse modelo, foi se adaptando a essa realidade, e tem sambas que são muito bons, mas eu não sei se são sambas que são lembrados por boa parte do público. Aí eu já não sei. Fica essa questão aí para as pessoas. Você citou o carnaval, até entrando nesse tema, você citou o carnaval aqui da nossa Vila Maria, de 2002, que parece que a Vila Maria acontece, e é justamente o samba mais cantado até hoje. É Sim. O Intolerância Não, eu Deixe Viver. É o samba cantado até... Talvez esse ali talvez seja o último grande samba da Vila Maria. O último grande samba que marca, né? Que marca
o formato da escola enquanto comunidade. E depois disso, viramos mais do mesmo. Sim, mas aí de novo eu faço uma defesa à Vila Maria. Eu acho que a Vila Maria, ela passou por muito trauma. Eu E acho eu que é sou uma Vila das Maria, poucas... tá? E eu sou Vila Maria, viu, meu Sim, povo? sim. É que eu acho que poucas escolas de São Paulo passaram por tantos traumas quanto a Vila Maria. Em 2003 foi o desfile da Via Dutra, que era para dar certo e deu errado. É o desfile de 2006 dos transportes, que era para dar certo e deu errado. É o desfile de 2005 do circo, que era para dar certo e deu errado. É o desfile do Japão, que era para dar certo e deu errado. E o desfile de Cubatão, que talvez ninguém esperasse que desse certo, deu certo, mas deu errado no final. Então foi tanto trauma no longo da escola, e acho que esse é um grande problema. Porque qual foi esse problema? A escola fica tão traumática nesse processo que ela tenta buscar o modelo correto. E aqui eu cito de Cílio de Ilhabela, que talvez seja o último lapso de espontaneidade da escola, porque é um desfile que eu lembro, é um dos poucos desfiles da Vila Maria que eu lembro recentes, e eu lembro que quando o samba chegou na avenida, ninguém esperava nada. Eu lembro que na arquibancada, as pessoas que não sabiam o que ia acontecer ali. E quando o desfile foi acontecendo, você percebeu que a coisa deu certo. E talvez a escola não esperasse que aquilo acontecesse. Porque se é a segunda escola do primeiro dia, talvez a escola não conseguisse. E deu certo. E aí depois a escola vai fazer a sequência, né? México, Peru, China e assim por diante, que eu acho que a escola falou, vamos voltar ao CEP. Mas eu acho que tem um limite. Acho que tem um limite para você fazer enredo CEP. E tem que ter É, uma forte identidade com a escola. eu acho que já passamos desse limite. Apesar que agora, ano que vem, teremos o samba O Mundo Precisa de Cada Um de Nós, samba de Dudu Nobre, Rafa do Capaco, Dudu Nobre, Zé Paulo Serra e o Diego Nicolau. Já reduziram, já não está mais essa comissão gigantesca de compositores. São 3 compositores e torcer para que a nossa Vila Maria venha bem em 2022. Emerson, o papo foi maravilhoso aqui, ó, te ver, nem vi a hora passar. Muita história, muito ensinamento aqui para a gente. Estamos chegando aqui nos momentos finais, e aqui a gente divide os momentos finais em 3 partes. Emerson, se você tivesse o poder da caneta, o poder da composição, que samba que você gostaria de ter feito? Samba eu Isso não gostaria de ter precisa ser samba feito? carnaval, não. Não precisa ser só carnaval, não. Pode ser o samba de forma geral. Eu acho que o desfile, o samba de... O samba de 85 da Nenê. São poucas pessoas também que escreveram ele. Mas acho que esse samba. Segundo momento. Emerson Porto Ferreira, qual recado que você daria para o mundo? No geral, hum, eu acho que, embora eu seja um historiador, eu não sou esse tipo de historiador que eu acho que a história ensina algo. Porque eu acho que a história não tem esse objetivo de ter que ser um padrão de conduta dentro da sociedade. Acho que não é esse o objetivo da história. Mas acho que a gente tem que começar a entender que a história que é produzida não é a história gigantesca, esses grandes acontecimentos. Acho que a gente tem que voltar o olho para o nosso espaço. Eu sou historiador de cidade também, então acho que a gente tem que começar a entender a importância do nosso bairro, a importância do impacto que eu tenho nesse bairro, a importância que eu tenho para essa cidade. E aqui, olhando para a escola de samba, acho que é isso que falta. É o impacto, qual o impacto que eu tenho? Quando a gente começa a se perguntar sobre isso, a gente começa a perceber que a gente tem muito impacto. A gente às vezes só não percebe, porque a gente está olhando para o lugar errado. Mas acho que a gente tem muito impacto. Acho que se eu fosse deixar um recado, era exatamente isso, de a história não ensina, mas a nossa história pode ensinar algo. E quando a gente olha para ela, a gente vai perceber que a gente vai construindo uma história. E aí a gente vai mudando essa história gigantesca e a gente passa a se identificar com ela. Acho que quando toda a população passar a se identificar com a sua história,
com o seu patrimônio, com a sua memória, aí eu acho que a história vai ensinar alguma coisa. Nesse momento, não ensina, mas pode sim ensinar em algum momento. Uau! Por fim, os meus agradecimentos. Emerson, para mim é uma satisfação muito grande ter você aqui, porque além de você ser um excelente historiador, você ser um excelente pesquisador, você ser um excelente comunicador, você revela para a gente histórias que poderiam ficar esquecidas, assim como eu falei lá no começo, que muitas histórias estavam esquecidas, e você traz esse registro para que pessoas que querem aprender sobre a sua identidade, sobre a sua história, sobre aquilo que você faz, e nós, enquanto sambistas, mesmo que não sendo ligados ao carnaval, a gente, essas pessoas são fundamentais para o samba que a gente faz, porque foi parte deles, eles que ensinaram o samba que a gente faz. Então, quando você revela para a gente essas pessoas, quando você traz à tona essas histórias, você rememora essas histórias, é a nossa história que está sendo contada, é a nossa história que estava sendo esquecida, que está sendo mostrada para o povo, para quem de fato precisa saber. E então é um trabalho que é muito importante. Talvez você não tenha a noção da importância que o seu trabalho tem, mas sim, ele é gigantesco, ele é valoroso, ele é grandioso. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho ter tido esse papo com você, ter tido essa aula de história sobre o Carnaval de São Paulo, que é tão fundamental e é tão rico quanto o Carnaval do Rio. Não é, não é só, não é porque o do Rio é espetacularizado sempre, já há algum tempo, e o de São Paulo de pouco tempo, mas a riqueza do Carnaval paulista, a riqueza dos sambas paulistas é tão grande quanto. E aqui o nosso intuito não é separar, não é falar que São Paulo é melhor que Rio, não. O samba feito no Brasil inteiro é o samba único, é uma bandeira só. Então, mas a gente, enquanto paulistas, a gente precisa mostrar que nossa terra também sabe fazer samba bom, que nossa terra não é o túmulo do samba, como disse Vinícius de Moraes, tragicamente disse isso. Então, eu fico passeando pelos seus podcasts, eu ouço de novo, ouço mais uma vez, porque é a minha história que está sendo contada ali. É a história do meu movimento, é a história do meu samba que está sendo contada. Então, muito obrigado por ter aceito nosso convite, ter aceito trocar essa ideia com a gente aqui. Você é um dos poucos. Eu não gosto de, eu não, quando você falou, né? Eu até falei, é uma live, porque eu não gosto de live, porque eu não gosto de aparecer, né? Eu não gosto de falar nada, eu gosto só de ficar ali. Quanto menos aparecer, para mim é melhor. Mas eu acho que, assim, o meu papel é apenas de contar o que existe. Acho que não é nada assim grandioso, até porque eu acho que os outros pesquisadores de Carnaval de São Paulo poderiam fazer isso também, mas talvez por outras questões não fazem. Mas eu acho que o que eu faço é apenas o que eu, lá do início, gostaria de ter quando eu comecei a gostar de Carnaval. Porque eu acho que eu faço tudo que eu faço, seja no Sambista Depressão ou na SASP, é pensando naquele Emerson de 8, 10 anos, que não tinha nenhuma informação sobre carnaval, que não tinha alguém explicando o que era um decílio, o que era uma pessoa, o que era o contexto do carnaval. Eu acho que quanto mais a gente naturaliza isso, mais fácil para quem está chegando agora numa escola de samba vai entender que a escola de samba não é só a avenida, mas sim todo que envolve a escola e ela dentro da escola. Porque a escola é um grande artefato coletivo de memória. E se a gente for individualizando essas memórias ou apagando elas, vai chegar um momento que vai romper. E pode romper. Acho que essa é a questão. Aí fica aí para quem vem pela frente, ou quem já está aqui, né? Que é um dos trabalhos futuros que eu acho que espero que dê certo na SASP, porque é exatamente contar essas identidades, essas memórias dessas pessoas. Claramente veio o contexto da pandemia e as pessoas são senhores de idade, é difícil, mas um dos objetivos também é contar sobre essas pessoas antigas do Carnaval de São Paulo, que estão na atividade,
e também trazer esses pesquisadores para o grande público, para as pessoas compreenderem que elas são histórias. Que acho que esse é o ponto. Quando eu faço uma pesquisa, quando eu faço um artigo, quando eu estou escrevendo minha tese e eu fiz minha dissertação, eu fiz essa pesquisa para essas pessoas. Não foi exatamente para mim ou para minha banca. Claramente eu tenho que tirar uma nota, tenho que passar, mas eu fiz pensando nelas. Muitas das pessoas não têm esse acesso universitário, muitas pessoas nunca vão ter esse acesso universitário, muitas pessoas não vão ter o privilégio de estar dentro de um ambiente de mestrado e doutorado. Então, tudo que eu faço, né, que todos os meus artigos, sempre um é de uma escola de samba diferente, é para mostrar que o Carnaval de São Paulo, ele tem muita coisa a ser contada. Só basta as escolas, as pessoas se interessarem para isso. E não esperar ter algo em troca. Acho que esse é o ponto principal. Show de bola. Pessoal, esse aí foi o Emerson, gostou? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o podcast Sampa Samba lá da SASP, que é maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão gostar também. Então, muito obrigado, até a próxima. Se Deus quiser, não perca todas as quartas-feiras, especial do Samba de São Paulo, e as terças e quintas imprevistas também, muito bacana. Então, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Alô, mundo, olha eu aqui. Alô, mundo.